fala também do Palmeiras. O Verdão pode ter reforços antes do Super Mundial de Clubes. Para completar, Rafael Carioca livre no mercado. Bom volante que jogou bastante tempo no futebol mexicano. Para completar, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, afirmando que Cristiano Ronaldo pode sim disputar o Super Mundial de Clubes que acontece agora no mês de junho. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar também sobre o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Já tem data, horário e local. Vai acontecer na sede da CBF na próxima sexta-feira, a partir das 3h30 da tarde. Você sabe que as oitavas têm 16 times e não há mais divisão de potes, nem restrição em relação a clássicos. Os 16 times vão para um pote só e aí você vai sorteando de forma aleatória os únicos 4 representantes de times de outras divisões que não da Série A são Atlético Paranaense, CRB, Retrô e CSA. Quero contar agora que o presidente da FIFA, Gianni Infantino, botou ainda mais lenha na fogueira em relação ao assunto de Cristiano Ronaldo disputando o Super Mundial de Clubes. Importante contar que o contrato dele com o Al Nassr se encerra em 30 de junho e o clube saudita não está no Super Mundial. Então, para jogar o Super Mundial, isso significaria que o CR7 vai defender outro clube nos próximos dias. Dá uma olhada na frase do Gianni Infantino em uma live, abre aspas. Sim, o Cristiano Ronaldo pode jogar a Copa do Mundo de Clubes. Há discussões com alguns times. Então, se algum de vocês estiver assistindo a live e tiver interesse em contratar o Cristiano, quem sabe? Ainda faltam algumas semanas e vai ser bastante divertido, fecha aspas. Só para lembrar que no final de semana passado, o jornal Marca da Espanha assegurou que o CR7 negocia com um clube brasileiro justamente para a disputa do Super Mundial. A saideira... só para completar em relação ao CR7, o contrato dele se encerra em 30 de junho e haveria a necessidade da liberação do clube saudita para que ele pudesse atuar a partir de 15 de junho por outra equipe no Super Mundial. Bora falar sobre um volante de muito potencial livre no mercado, mais um. Trata-se de Rafael Carioca, com passagem de destaque pelo futebol brasileiro, com a camisa do Grêmio e também do Atlético Mineiro. Depois de quase 8 temporadas, ele se despediu nessa sexta-feira do Tigres do México, saindo pela porta da frente. Foram 336 jogos e 8 taças conquistadas. Dá uma olhada no que o site do Tigres escreveu sobre o brasileiro, abre aspas, a era mágica de Rafael Carioca chegou ao fim após 7 anos e 9 meses, tornando-se uma lenda viva dessa instituição. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Rafael Carioca para saber o que ele está pensando a respeito dos próximos passos. E a frase foi, abre aspas, estou decidido a voltar para jogar no Brasil, mas ainda não tenho nada fechado. Agora é esperar os contatos. Pergunta que eu deixo para você, caberia no seu time do coração? Titular absoluto durante toda a passagem no futebol mexicano. Quero falar agora sobre o Palmeiras. Ainda há chance de o Verdão anunciar algum reforço até a disputa do Super Mundial de Clubes. Palmeiras que gastou quase 430 milhões de reais com contratações na atual temporada. Resposta é não, apesar de muitas especulações. Brian Rodrigues, Gabriel Grando, Léo Jardim, Rubens, Juninho Capixaba foram alguns dos nomes especulados, mas Palmeiras assegura que não há ninguém tão próximo a ponto de ser anunciado e inscrito na janela do Super Mundial, que começa em 1º de junho e se encerra no dia 10 de junho. A competição tem início previsto nos Estados Unidos para 15 de junho. Palmeiras que tem um grupo relativamente acessível e cujo principal adversário é o Porto. Por que é tão difícil para o Palmeiras registrar um jogador nesse período? É um momento de janelas fechadas em todo o mundo. Vai haver essa abertura da janela especificamente para o Super Mundial de Clubes. E o Palmeiras também tenta entender se vale a pena trazer alguém que vai ser apresentado logo de cara, vai estar à disposição para a disputa do Super Mundial, sem que essa pessoa possa ter treinado, se acostumado ou até se adaptado ao restante do elenco. A boa fase do Palmeiras com 14 vitórias em 15 jogos também tira um pouco da pressão na busca por reforços. Então o que eu ouvi antes de gravar esse vídeo de uma fonte alviverde é de que, a menos que surja uma enorme surpresa nos próximos dias, o Palmeiras deve ir com esse atual elenco para a disputa da competição nos Estados Unidos. Nicola, mas e o Brian Rodrigues? O
Palmeiras assegura que não tem negociação com o atacante uruguaio que pertence ao América do México. O Hugo Cajuda, empresário do Abel, tentou intermediar essa negociação, mas houve resistência ao Alviverde e o nome nem sequer foi adiante. Siga o líder Seus Falidos. Só para falar sobre a liderança do Palmeiras, 14 vitórias nos últimos 15 jogos. Nessa sequência tem vitória fora de casa, em casa, na altitude, saindo atrás no placar, saindo na frente. É um Palmeiras que pode não brilhar, mas é extremamente eficiente. Se tem um time que sabe o que precisa fazer para garantir 3 pontos, esse time é o Palmeiras. O único que pegou um adversário de Série A nessa terceira fase de Copa do Brasil e passeou contra o adversário, mesmo poupando e mesclando os titulares e reservas, tá? Os primeiros 10 jogos do Palmeiras, do Campeonato Brasileiro, na teoria, foram os mais difíceis, porque nesses 10 jogos ele enfrentou os 7 times que disputaram a Libertadores desse ano, tá? Eu estou incluindo o Corinthians nessa conta, o Corinthians esteve na pré-Libertadores, mas participou da Libertadores, tá? Então, na teoria, o Palmeiras tem nessa segunda fase do primeiro turno, é meio esquisito, né? Mas nesses 9 jogos finais do primeiro turno, adversários menos complicados, pelo menos na teoria, porque na prática nunca dá para garantir. Não sei por que não está entrando aqui de jeito nenhum, só porque eu quis mostrar para vocês, beleza, não tem problema. Depois a gente tenta mostrar, quer ver, ó? Tá carregando. É que o site tá meio lentinho. Mas quer ver? Dá para ver também. O Severino Costa, 14 vitórias do Palmeiras, 8 foram ajudadas pelo juiz. De ontem mesmo, aquele pênalti roubado acabou com o jogo do Ceará. José Leandro, cheguei agora. Alguma novidade no Palmeiras? Boa noite. Deixa eu ver o que eu estava contando sobre o Verdão. No vídeo da tarde, contei que a Federação Paulista liberou a Arena Barueri para receber público nos jogos do Palmeiras e o Felipe Anderson foi submetido a exames na coxa que não apontaram lesão, e sim um edema. Então, a tendência é que o Felipe Anderson não jogue no final de semana, mas fique à disposição em breve para a disputa do Super Mundial, tá? Pela manhã, estava trazendo detalhes do momento, né? 14 vitórias nos últimos 15 jogos. Aí só uma curiosidade, o quanto entender o valor justo do preço do ingresso faz diferença. Você prefere assistir ao seu time numa partida de Libertadores ou da Copa do Brasil? É óbvio que a resposta deve ser Libertadores. Mas se eu te disser que o Palmeiras levou mais gente a um jogo da Copa do Brasil e faturou mais nesse jogo da Copa do Brasil do que num jogo da Libertadores, isso prova o que eu estou querendo dizer. Vamos lá. Palmeiras e Bolívar, 28 mil pagantes e uma renda de 2.300.000 reais. Palmeiras e Ceará, Copa do Brasil, detalhe, Palmeiras já havia vencido na ida. 39 mil pagantes e renda de 2.600.000 reais. Foram 11 mil pessoas a mais no jogo de ontem, na comparação com a partida contra o Bolívar, e 300 mil reais a mais de lucro. O que mostra que o preço cobrado para o jogo contra o Bolívar ficou acima do valor correto, né? Eu vou só calcular para a gente ver o ticket médio, 2.600 dividido por 39. O ingresso para o jogo contra o Ceará teve um ticket médio de R$ 66 reais. Já para o jogo contra o Bolívar, o ticket médio foi de R$ 82 reais. Parece até uma diferença pequena, mas especialmente para os ingressos mais caros, isso acaba por fazer uma diferença grande. E o cara deixa de ir para o estádio, né? Bora falar agora sobre Naves. Zagueiro do Palmeiras, 23 anos de idade e muito especulado no Cruzeiro. A Raposa pode contratar o Naves? Para responder essa pergunta, liguei para Diogo Silva, que é representante do atleta e dono da Web Soccer. E a resposta é que a chance de o Cruzeiro contratá-lo é praticamente zero. Isso porque hoje o Palmeiras tem 2 negociações pelo atleta que não deve mesmo ficar no Verdão. O negócio mais quente é com o Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos. Inclusive o Diogo Silva está nos Emirados tratando sobre esse tema. Um outro clube interessado é o Necaxa do México. O Cruzeiro chegou a sondar o Naves, mas não passou disso. Pedida do Palmeiras para negociar o Naves em definitiva de 4 milhões de dólares ou 23 milhões de reais. A tendência é que o negócio saia em breve. E o Shabab é favorito, primeiro pela presença do Diogo Silva nos Emirados, depois pelo fato de a empresa dele, a Web Soccer, já contar com 4 jogadores nesse time. Só para completar em relação ao Cruzeiro,
Se a possibilidade de do Naves virar reforço diminuiu, dá para dizer que Valentim Gomes tem feito os esforços para jogar na Raposa. Ele pediu para que seus representantes deixassem bem claro ao Cruzeiro que ele topa jogar. Resta saber se o Vélez vai voltar a criar problemas como foi na janela de janeiro. Hora de falar sobre o Palmeiras imparável. O Verdão fez 3-0 no Ceará na noite dessa quinta-feira, no Allianz Parque, no jogo de volta da Copa do Brasil. Placar agregado de 4-0. Palmeiras, mesmo poupando e rodando o elenco, não tomou conhecimento de um adversário que é o quinto colocado no Brasileirão. Era, na teoria e também na prática, o adversário mais difícil entre os grandes na terceira fase da Copa do Brasil. Os gols do Palmeiras no Allianz Parque, 2 do Estevão, que chegou a perder um pênalti. Flaco Lopes completou a vitória folgada. 14 vitórias nos últimos 15 jogos. Esse é o retrospecto recente do Palmeiras, que vence em casa, fora, na altitude, saindo na frente, saindo atrás, independentemente da circunstância. É um Palmeiras do Abel absolutamente sólido, até por isso. Tem a melhor campanha da Libertadores na classificação geral e também é líder do Brasileiro com 4 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado. Destacar que Abel Ferreira não deu entrevista depois do jogo, por um motivo nobre. Ele foi acompanhar a reta final da formatura da sua filha, que estava se formando na noite dessa quinta-feira. Quero contar ainda que o Palmeiras dessa quinta-feira levou mais público do que no jogo contra o Bolívar na Libertadores da América. Isso está muito associado ao preço. O Palmeiras de ontem teve 39 mil pagantes, com uma renda de 2 milhões e 600 mil. Contra o Bolívar foram 28 mil pagantes e uma renda de 2 milhões e 300 mil. Para completar, destacar a frase do Estevão, já falando em tom de despedida, você sabe que ele fica só até o Super Mundial de Clubes, abre aspas para o craque, quero aproveitar ao máximo cada momento, já estou sentindo saudades. Hora de falar sobre o Palmeiras para repercutir uma informação que vem de Belo Horizonte e dá conta de que o técnico Abel Ferreira pediu a contratação de Rubens, lateral e meio atacante do Atlético Mineiro, um dos principais destaques do clube e que vive a melhor fase da sua carreira. Responsável por essa notícia foi o pessoal do canal Bica Galo, e que indica que o Abel Ferreira monitora os passos do Rubens há bastante tempo. Ainda não há proposta oficial, mas o Palmeiras vê no Rubens alguém com enorme potencial. Temporada atual de 27 jogos, 3 gols e 3 assistências, o contrato dele vai até dezembro de 2027. E para mostrar que a fase é muito boa, os 3 gols marcados pelo Rubens na temporada aconteceram nos últimos 5 jogos. Ele marcou contra o Maringá, contra o Fluminense e contra o Deportes Iquique. O Grêmio já havia manifestado na outra janela a intenção de contratá-lo, proposta muito baixa, jogador avaliado no Transfer Market em 4 milhões e meio de euros, duvido que o Galo aceite qualquer proposta por menos de 10, 12, até 15 milhões de euros. Estamos falando de um jogador super importante. Perguntei para uma fonte palmeirense sobre esse suposto interesse no Rubens e o que eu escutei foi de que não há nenhum movimento nesse momento para a contratação do atleta. Só para completar, importante contar que as negociações para renovação de contrato do Abel Ferreira seguem em andamento. O Palmeiras gostaria de estender o contrato que se encerra em dezembro antes do Super Mundial, mas a conversa definitiva deve ficar para depois do torneio marcado para junho e julho. E o Palmeiras já acenou com um aumento considerável dos vencimentos. Hoje, o Abel Ferreira ganha 3 milhões de reais por mês no Verdão. Hora de falar sobre política do futebol brasileiro, tá pegando fogo. É que 20 clubes das séries A e B anunciaram que não vão comparecer à eleição para presidente da CBF, marcada para o próximo domingo. Você sabe, Samir Chaud é o único candidato, ou seja, ele será eleito. E esses 20 clubes, liderados por Flamengo, Corinthians e São Paulo, decidiram retalhar o presidente Samir Chaud, especialmente por conta do movimento feito por federações. As 27 federações, das 27, 25 fecharam em cima do nome do Samir Chaud, impedindo que os clubes levassem adiante a intenção de transformar o Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista, em candidato para a CBF. Os times que já afirmaram que não comparecerão no próximo domingo são América, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Botafogo, Chapecoense, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Inter, Juventude, Mirassol, Novo Horizontino, Santos, São Paulo e Sport. Importante contar que desde esse anúncio que aconteceu na noite dessa quarta-feira, alguns clubes de Série A, de séries A e B, têm relatado ameaças de federações. Algo como, olha, se vocês não comparecerem mesmo, vocês podem ter problemas. Enfim, agora é aguardar cenas dos próximos capítulos. Infelizmente,
a política do futebol brasileiro, ela reproduz a política que a gente vê em Brasília e também nos governos e estados. É a coisa mais suja que tem por aqui. Então é isso aí, galera. Ficamos com o giro de notícias do Palmeiras, notícias atualizadas do Verdão. Deixe no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo. Muito obrigada por assistir até aqui. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.